Ainda tem algumas pessoas entrando. Primeiramente, todo mundo bem-vindo aí para a nossa live, né? Essa é a nossa segunda live. Sejam bem-vindos todas as pessoas. Tem gente de vários lugares do Brasil e tem os meus seguidores de fora também, em Portugal, que eu sempre gosto de ter eles aqui me prestigiando. Já passamos um tempinho, já são 7h07. Eu vou começar a live. A gente teve um imprevistozinho no início por conta de conexão e áudio. Me apresentar, né? Eu sou Martina, né? Sou de Recife, tenho 30 anos, moro aqui e sou a idealizadora do Despertar Consciente. Essa é a nossa segunda live, como eu falei. A gente vai ter o tema de relacionamentos. Ó, tem abaixo de Daniela ali de Portugal também. Bem-vinda também, Daniele. E além de ser a idealizadora do Despertar Consciente, hoje eu sou terapeuta holística, né? Trabalho com terapias, principalmente Theta Healing. E sou agora me titulo uma facilitadora de transformações. Então esse é o nome que eu estou me atribuindo a partir de agora, para que eu possa trilhar esse caminho online, né? Com cursos, enfim, tudo que está surgindo aí de oportunidades. E o motivo da escolha desse tema, que é relacionamentos, né, é porque dia 7 e dia 8 eu fiz duas postagens sobre esse tema e gerou uma polêmica muito grande. As pessoas não conseguiam entender direito o que eu tinha escrito nos textos, porque não entendem mesmo como é que funciona esse processo. E na live anterior, que foi sobre autoconhecimento, que está disponível também lá no YouTube para quem quiser assistir, o pessoal gostou bastante, deram muitos feedbacks positivos. Eu comecei a falar muitas coisas do que a gente precisa olhar para que a gente pare de atrair determinados padrões de pessoas e de relacionamentos para a nossa vida, determinadas situações, né? E tudo isso se dá por questões de autoconhecimento, né? Então a live passada foi muito focada em autoconhecimento. Porém, nas relações entre pessoas, o autoconhecimento também é importante, né? A gente não tem como fugir do autoconhecimento, ele é importante em todas as áreas da nossa vida. E para começar essa live, né, esse tema eu estou trazendo aqui muito conteúdo, tem muita coisa que eu preparei, eu fiquei até sem saber como eu colocava tanto assunto para trazer para vocês, porque o nosso tempo é relativamente curto. E eu estou trazendo aqui uma porção de conteúdos e no final da live eu vou estar passando várias dicas práticas para vocês colocarem no dia a dia de vocês e começar esse processo de vocês de se conhecerem melhor, de entender os porquês de determinados padrões de relacionamento. E tem dicas também de livros, né? Tem várias coisas que geralmente eu deixo para falar tudo no final, depois que eu dou todo o conteúdo. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, vou dar o meu melhor aqui para vocês. E outra coisa que é interessante para a gente começar essa live é entender o que a gente pensa sobre relacionamentos. Quais são as verdades que a gente carrega dentro de nós, aqui no nosso coração, na nossa mente, em relação a relacionamentos. Como é que a gente enxerga relacionamentos? Relacionamento é sofrimento, relacionamento é equilíbrio, relacionamento é coisa ruim, como é que a gente enxerga isso? Então, isso é um dos pontos iniciais da nossa reflexão aqui. E descobrir essas verdades vai te permitir identificar os teus padrões de crenças. E eu falei na live anterior do autoconhecimento que nós somos regidos por crenças. E as crenças que a gente carrega, que são as nossas verdades, é quem determinam o que a gente vai experimentar na nossa vida. Né? Tudo que a gente vai vivenciar tá ligado com as crenças que a gente carrega. Então, se eu acredito que relacionamento é sofrimento, relacionamento é traição, relacionamento é conflito, relacionamento é desentendimento, é isso que eu vou atrair para a minha realidade. É isso que eu vou vivenciar. Eu falei também na live anterior que as nossas crenças e o nosso subconsciente, que é onde armazena todas as informações que rodam no automático, ele representa 88% do que nós somos. Então, 88% é um valor absurdo de coisas que a gente carrega sem a gente saber o que são.
Então, hoje eu vou estar falando para vocês de vários pontos para que vocês comecem a buscar em vocês, no histórico familiar, né? Como é que os seus pais se relacionavam? Como é que vocês viam a relação entre os seus tios, entre os seus primos, né? Isso tudo geralmente são padrões que a gente começa a aprender na nossa infância. Né? Então, começar a identificar esses padrões, e muitas vezes, como foi o que eu descobri no meu caso, que teve alguns padrões que eu assumi que foi da minha gestação, né? De coisas que a minha mãe pensava e de coisas que aconteciam no ambiente ao meu entorno, né? Mesmo que eu ainda fosse apenas um pequeno feto, né? Um pequeno célula em desenvolvimento, né? Mas já tinha vida, já tem consciência, já armazena memórias também. Então, o autoconhecimento ele é muito profundo, ele é um processo que vai desde a barriga da mãe. E como é que os seus avós se relacionam? Como é que era a relação do seu avô com a sua avó? Né? Como é que é a relação do seu pai com a sua mãe? O que é que você cresceu vendo? Porque não é o que a gente escuta que vai determinar 100% do que a gente acredita, é principalmente aquilo que a gente vê. Óbvio, o que a gente escuta também marca a gente de alguma maneira e muitas vezes viram nossas crenças, quando essa escuta ela é repetitiva, né? Por isso que a gente, com afirmações positivas e repetição, a gente consegue firmar novos hábitos e novas crenças. Mas o que a gente escuta e principalmente o que a gente vê acontecendo é o que a gente assimila como verdade. Né? Então, o primeiro passo para vocês entenderem o porquê das relações que vocês atraem, sejam de amigos, sejam entre parceiros amorosos, sejam entre colegas de trabalho, tudo isso está vinculado ao autoconhecimento, é o que você vivenciou e você aprendeu como verdade. Então, essas verdades, muitas vezes, elas não são boas para a gente. Se a gente aprendeu, como a nossa colega, a Pilar está comentando aqui, que aprendeu que relacionamento é briga e discussão, é isso que a gente vai acabar vivenciando na nossa vida adulta. Até que a gente comece a entrar nesse processo de se conhecer melhor e substituir esses padrões, colocando padrões que sejam mais equilibrados, padrões que sejam mais harmonizantes, né, entre as pessoas e mudando esse interior. Né? Então, por exemplo, pessoas que cresceram vendo exemplos de traição dentro da família. Né? Pessoas que cresceram vendo exemplos de abandono, seja da mãe ser abandonada, seja elas mesmas se sentirem abandonadas. Então, pessoas que cresceram se sentindo já sozinhas, sem afeto. Né? Pessoas que já cresceram com outras pessoas lhe reprimindo, lhe diminuindo. Elas crescem sem se amar também. E como é que a gente pode esperar que o outro nos ame se nem a gente nos ama? Né? E quando a gente não nos ama, a gente se contenta com muitas coisas, achando que só existe aquela pessoa no mundo, que só existe aquele amigo, que a gente não pode encontrar outra pessoa que seja mais alinhado com a gente. Né? Então, esse processo de relações, ele é muito de dentro para fora. Ele não é de fora para dentro. Então, tomar consciência de todos esses padrões que vocês carregam, das frases que vocês repetem no dia a dia, porque as nossas crenças, elas são faladas. Tudo que a gente acredita, a gente fala. Então, preste atenção no que você repete em relação a relacionamentos, em relação a homens, em relação a mulheres, porque é isso que você acredita. Se você acha que homem e mulher é mentiroso, que homem ou mulher vai trair, que homem ou mulher, enfim, não presta, é esse tipo de pessoas que você vai estar chamando para você. Mesmo que você não saiba conscientemente que está fazendo isso. Né? Então, o que você repete, o que você fala, o que você pensa, está literalmente refletindo as crenças que vocês têm, né? E também refletindo o que vocês carregam dentro de vocês, né? O que vocês vivenciaram. Então, já falei, né, da mente subconsciente, que representa 88% de tudo que nós somos. E outro ponto que é importante mencionar, e que é muito comum a gente ver na sociedade, é a gente achar que
o nosso complemento está fora, está no outro. É ir para a vida buscando nas pessoas suprir esses vazios interiores. É ir para a vida depositando naquele parceiro tudo aquilo que você não teve na sua infância. Né? Então a gente projeta fora o que está dentro. E é esse momento de olhar para dentro que vai garantir que a gente vai começar a entender. Entender por que eu estou tão dependente daquele meu parceiro, por que eu estou endeusando tanto ele, né? Por que eu acho que se eu largar ele, eu não vou conseguir uma pessoa melhor, então eu tenho que me contentar com a relação que me agride, que me maltrata, que mente pra mim, que me trai. Sendo que todos esses padrões, eles estão mostrando algo que tem que ser olhado e não é de agora. Não é de agora. Isso não começou agora. Isso é só um reflexo de um padrão. Então, a gente sempre deve buscar a raiz do problema. E quando a gente começa a culpar o outro daquilo que a gente vive, porque meu marido ou minha esposa é muito bagunceira, muito irresponsável, não faz nada direito, então a gente está atribuindo a culpa, né? Que nem existe, a culpa é uma ilusão, mas depois a gente fala sobre isso, esse é outro tema. Está atribuindo essa culpa para o outro. E quando a gente joga essa culpa no outro, a gente acaba tirando o nosso poder de buscar a nossa própria melhoria e a nossa própria mudança. Então, atribuir a culpa no outro, a gente está isentando a nossa responsabilidade. E tanto a vida funciona em harmonia para quem assume responsabilidades, para quem se torna autorresponsável. Enquanto que a gente fica como vítima daquilo que a gente vive, se colocando como coitadinho e se diminuindo e perguntando aos céus, ó vida, por que só acontece isso comigo, que azar e tal, a gente está perdendo a chance de agir para mudar aquilo que efetivamente a gente tem que mudar. Né? Então, vocês precisam estar buscando os porquês. Por exemplo, o pessoal está perguntando aqui, como achar a raiz? Né? Essa raiz está nas relações que vocês cresceram vendo. Como é que seu pai tratava sua mãe? Como é que eles se relacionavam entre si? Como é que seus avós se tratavam? Quais são os exemplos que você teve dentro de casa? Na sua própria família? Né? Quais foram as vezes que você se sentiu rejeitado? Porque todos esses sentimentos que a gente vai tendo na infância, isso vai sendo projetado lá na frente. Então, se quando criança eu me senti uma criança rejeitada, reprimida, senti que era uma criança que não tinha amor, que não tinha afeto, isso vai me fazer externar esse comportamento enquanto adulto. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso no início da live. Então, como eu disse, né, o autoconhecimento permite que a gente resolva essa raiz e encontre esses padrões repetitivos e encontre os porquês. Né, e comece a olhar realmente e fazer esse movimento. Então, tem uma coisa que gerou muita polêmica lá no post que eu falei do Despertar Consciente do dia 7 e 8 de janeiro foi: mas o que chega para mim não necessariamente é meu. E isso é uma ilusão também. Né? O que chega pra gente é nosso. A gente que está atraindo aquela situação para a nossa vida. A gente que está atraindo aquele problema ou aquela pessoa para que a gente olhe para algo que tem que ser olhado. Então, o que incomodar no outro, vocês têm que procurar essa raiz dentro de vocês. Eu falei um pouco disso na live passada também. Né? Porque se está incomodando fora é porque está vindo de dentro. A física quântica ela fala que o macrocosmo, ou seja, o macrocosmo é tudo que está aqui fora. Tudo que está aqui à minha volta é o meu macrocosmo. Tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Né? Então, a raiz do problema, vocês, cada um com o seu processo, vai ter que buscar. Esse processo de autoconhecimento é individual, não existe um padrão. Cada um teve uma história de vida, cada um teve uma criação, cada um tem uma herança,
né, genética, tem uma hierarquia, né, tem uma ancestralidade, então não tem como a gente estar dizendo que, se tu tem esse padrão na tua vida, então é porque é por conta disso. Não. Cada pessoa viveu uma situação. Eu já vi, por exemplo, nos meus atendimentos Theta Healing, que pessoas que se sentiam abandonadas, elas se sentiam assim porque na infância a mãe, em algum momento, deixou de pegar elas no colégio, ou o pai, né, deixava elas muito sozinhas, não dava a atenção que elas queriam, e aí elas se sentiam abandonadas, sem amor, sem afeto, e cresceram com esse sentimento, com essa carência afetiva. Né? Então, se o macrocosmo, o que está fora, é um reflexo que está dentro, eu não tenho que estar culpando o que está fora. Eu não tenho que estar culpando os problemas que eu estou vivenciando. Eu tenho que olhar para eles com um olhar de adulto e dizer, ok, essa situação chegou para mim, então eu preciso olhar para ela. O que eu preciso aprender? O que essa situação está querendo me ensinar? O que essa pessoa, que é um reflexo meu, que está externando fora o que está representado, o que está represado aqui dentro, o que essa pessoa está querendo me mostrar? Então, isso vale para todas as relações, não é só entre parceiros amorosos, é para amigos também, como eu falei, para pessoas de família, tudo, todo tipo de relação que a gente se envolve na nossa vida diária. Né? Então, aqui estão perguntando a Juliane, quais as possíveis causas de uma pessoa que não expressa sentimento no relacionamento? Muitas vezes a gente teve criações de que a gente tem que reprimir nossos sentimentos, de que a gente tem que de que não pode chorar, de que a gente tem que ser durão para ser forte, porque se a gente externar nossas emoções, nossos sentimentos, nós somos fracos, né? E são essas imagens mentais, essas imagens que muitas vezes a gente projeta dentro de nós, né? Que refletem exatamente essa falta de sensibilidade, essa falta de sentimento, essa falta de amor, essa falta de empatia. Porque esse lado sensível faz parte do lado feminino que todos nós carregamos, sejam homens, sejam mulheres. Né? Então, todas as pessoas têm um lado masculino e têm um lado feminino. Essa história do engole o choro, tu não pode chorar, tu tem que ser forte, tu tem que ser machão. Muitos dos homens carregam muito disso. Né? Porque homem tem aquele estereótipo de que homem tem que ser durão, tem que ser o provedor, não pode broxar, tem que pegar tudo que é tipo de mulher e etc e tal, enfim. Para os homens é ainda mais difícil essas questões da sensibilidade. Então, muitas das causas dessa dureza, dessa falta de sentimento, está relacionado ao que a gente escutou na nossa infância em relação às nossas emoções. Né? E para eu não perder o foco aqui do que, porque tem muito conteúdo para falar, a gente atrai aquilo que ressoa, né? Então, por exemplo, na live de autoconhecimento, eu falei que nossas crenças, elas regem a nossa realidade, também já comentei sobre isso hoje. Cada crença que a gente carrega está emitindo energia, certo? Tudo na vida, tudo no universo é energia. Aqui nesse meio que eu estou é energia, que está me ligando a todos vocês. Então, tudo na vida é energia, todas as coisas são feitas de energia. A matéria condensada, por exemplo, aqui nessa pulseira, lá na menor partícula dela não tem nada sólido, tem energia condensada. Então, tudo é energia, isso a física quântica já prova, para quem quiser aprender mais. Então, todas as nossas crenças também estão emitindo uma vibração. E essas crenças, por exemplo, se eu não me sinto amada, eu vou vibrar essa frequência de não me sentir amada e eu vou atrair pessoas que de alguma maneira vão me dar que não vão me dar esse amor, porque eu também não tá saindo de dentro esse amor. Esse amor tá faltando aqui dentro. Então, eu encontro relações geralmente doentias, né? Relações onde eu acabo sofrendo, eu acabo dependendo daquele outro emocionalmente. A mesma coisa, pessoas que têm carências de atenção da infância, elas acabam atraindo pessoas, né, que vão externalizar essa necessidade de atenção. Então, por exemplo, quando a pessoa sai para viver a vida dela, o parceiro vai viver a vida dele, vai trabalhar ou vai
curtir também com os amigos, porque relacionamento é equilíbrio, relacionamento não é doação 100%, tudo é equilíbrio, todo mundo tem que ter tempo para fazer tudo. Tempo para os amigos, tempo para a família, tempo para o parceiro, tempo para o trabalho, tempo para meditar, tempo para se autoconhecer, tempo para cuidar da sua vida pessoal. Então, não é essa questão da gente querer a possessividade, de a gente querer o outro só para nós, de querer não querer compartilhar aquela pessoa com mais ninguém. Isso reflete também uma carência que está dentro dessa pessoa, né? E aí identificar as causas, né? Quais são as causas disso? Por que que essa pessoa está refletindo esses padrões na minha vida? Então, a pessoa sai para trabalhar e fazer alguma coisa, a outra se sente abandonada, se sente menos amada. Só que todos esses sentimentos que ela está projetando no outro, ela está colocando fora uma raiz que não está fora, né? Então nunca é o outro, pessoal. Aprendam isso. Nunca é o outro, nunca é o outro. Se vocês entenderem que nunca é o outro, vocês vão para a vida com muito mais responsabilidade, conseguindo mudar muito mais coisas na vida de vocês. Porque se a gente começa a jogar o poder no outro, eu falei sobre isso, autorresponsabilidade, a gente trava, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não prospera, a gente não consegue chegar numa vida de equilíbrio, né? Porque o relacionamento equilibrado, ele chega para somar. Ninguém completa ninguém. Essa história de metade da laranja, metade da maçã, meu complemento, a metade de mim, isso tudo é coisas balelas que a sociedade colocou nesses livros e nos contos de fada, enfim, para criar as nossas crenças, né? E, e essas crenças de que a gente precisa procurar uma metade, isso esqueça isso. Todos nós nascemos completos, todos nós somos seres humanos que temos o potencial de nos sentirmos completos. Se a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo, como é que a gente pode querer estar com alguém se nem a nossa própria companhia é agradável pra gente? Né? Então a gente tem que começar a olhar o que reflete essa minha carência de ter sempre alguém, de querer sempre sair de um relacionamento para o outro, de querer sempre mudar de parceiro, numa busca incessante de alguém melhor, sendo que esse alguém melhor sou eu que tenho que me tornar. Tem que sair daqui de dentro, né? Então, no final da live eu vou dar várias dicas, tá bom? Para vocês entenderem melhor como fazer esse processo. Então, fica comigo aqui para poder entender melhor também lá no final. Então, uma das coisas que é uma das outras ilusões, né, que a gente carrega é aquela ilusão de que nós estamos aqui no mundo para salvar alguém, para mudar alguém. Ninguém salva ninguém. Só eu posso me salvar. Só eu posso fazer algo por mim mesmo. Porque o outro só vai mudar quando ele quiser mudar. Quando ele reconhecer que aquilo que ele faz e tomar consciência, trazer para os 12% de mente consciente, que aquilo que ele faz é algo que prejudica as pessoas no entorno dele, que prejudica as relações que ele tem. Então essa pessoa precisa tomar consciência disso, porque enquanto que ela achar que está tudo bem, e que a vida é assim mesmo, que a gente tem que ser infeliz mesmo, que a gente tem que sofrer, porque relacionamento é conflito, relacionamento é desentendimento, o outro, sempre eu tenho que ter ciúmes do outro e viver uma relação de dependência e possessividade. Então, enquanto que essa pessoa não reconhecer os padrões que ela carrega, ela não vai tomar a decisão de mudar. Então, se você está com alguém, um parceiro, um amigo, que está lhe maltratando, está lhe machucando, está lhe ferindo, está lhe fazendo mal, e você está lá dando uma chance, 2 chances, 3 chances dessa pessoa mudar, porque ela sempre promete que vai mudar e ela nunca muda, preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Porque você deve, na verdade, o que a gente deve fazer nessas situações é olhar para as causas, como eu já falei aqui.
né? Porque se a gente fica achando, esperando a mudança do outro, a gente também não muda, porque a gente acha que o problema está com ele. E o problema nunca está fora, lembrem disso. Né? Esse processo de autoconhecimento, de descobertas e de cura desses padrões de relacionamentos, ele é um processo que vale muito a pena. Ele é um processo que quanto mais a gente investe tempo, dinheiro, né, dedica o nosso tempo, coloca atenção nisso, mais leveza, mais liberdade, mais alegria, mais amor a gente encontra dentro de nós. Só quando a gente está bem internamente é que a nossa realidade fora também vai estar boa. Se dentro de mim está cheio de conflitos, de carências, eu vou projetar todos esses conflitos e carências fora. Eu sempre vou achar que o outro está fazendo aquilo para me agredir, eu sempre vou achar que o outro está fazendo aquilo de propósito, porque sabe que eu não gosto. E não é bem assim. Às vezes até é, né? Às vezes o outro até faz algo para nos fazer pirraça. Mas, em geral, esses movimentos da vida mostram que a gente tem que olhar para dentro. Sempre essa é a chave da cura dos nossos padrões. Então, outra coisa que é importante falar é que todo mundo tem a capacidade de mudar. Todo mundo veio para o mundo com as mesmas capacidades, né? O Criador deu as mesmas condições de cada um fazer para si a vida que quiser, independente de limitações físicas, né? Independente de determinadas outras limitações. Né? Existem outras situações, né, de pessoas que já nascem com deficiências mentais, isso aí já é outro caso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas no geral, a sociedade, a maior parte da sociedade tem essa capacidade de se transformar. Né? Só que a transformação ele é um processo de dentro para fora, não adianta insistir e achar que é o parceiro que vai resolver sua vida. Então, eu tenho aqui uma coisa para falar para vocês, que foi um dado que eu colhi esses dias, que pessoas que terminam, geralmente na nossa sociedade, os casamentos, 50% deles terminam em divórcio. 50% dos casamentos hoje em dia terminam em divórcio. Quando essa pessoa decide casar pela segunda vez e não faz esse trabalho interno, a chance do segundo casamento terminar em divórcio aumenta para 64%. Então ela aumenta ainda mais, porque essa pessoa continua projetando fora a solução, continua culpando o parceiro que chega, que se apresenta na frente dela, sendo que as crenças dela é que está criando aquele parceiro e aquela atração. Né? Então, tudo é crença, pessoal. Tudo está ligado com as nossas memórias do subconsciente. Né? Tem até o livro que eu mencionei na live anterior, que é O Poder do Subconsciente, que é maravilhoso para a gente entender o quão esse subconsciente pode ser usado para o nosso bem também, para mudar tudo aquilo que a gente quer mudar. Então, esse livro é fantástico para quem quer entender como mudar esses padrões também. É um livro que vale ouro. Então, se vocês puderem procurar esse livro e comprar, eu recomendo muito para que vocês entendam, porque ele fala sobre tudo na nossa vida, não só sobre relacionamentos. Então, outro detalhe aqui que é importante mencionar é que se você está atraindo pessoas que estão chegando com vícios, seja vício de alimentação, seja vício de álcool, seja vício de drogas, seja vício de sexo, qualquer tipo de vício. Todos os vícios representam um vazio que está dentro daquele ser. A gente vai para a vida e projeta fora um anestésico para curar a dor que está dentro da nossa alma, que está dentro do nosso eu, do nosso coração. Então, pessoas que são alcoólatras, que são viciadas em drogas, que são viciadas em sedução, em sexualidade, essas pessoas elas estão
suprindo esses vazios, muitas vezes são vazios de afeto, vazios de atenção, vazios de ser amado mesmo, de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir compreendido, né? E esses vazios, elas projetam em coisas que elas se alimentam ali, que elas ingerem, que elas vivenciam momentaneamente, supre, né? Ficam felizes durante aquele momento que ela está vivenciando aquilo, mas depois o vazio volta e ela volta a entrar em estado depressivo, volta a alimentar aqueles pensamentos destrutivos, né? Então, a gente tem que entender que se está chegando para a gente pessoas viciadas, não é porque nós somos viciados, mas é porque a dor desse outro, que está sendo externada em forma de vícios, também está dentro de nós. Só que cada pessoa externa de uma maneira. Cada pessoa externa suas carências de alguma forma, que não necessariamente vai ser igual à da outra. Então, quando eu falo que semelhante atrai semelhante, não quer dizer que se alguém atraiu uma pessoa dependente química para a vida dela, quer dizer que essa pessoa também é dependente química. Não é isso. Quer dizer que a dor da alma que aquele dependente químico está suprindo, essa pessoa também está carregando nela e está entrando em ressonância, em energias iguais, padrões iguais, né? Então, esqueçam essa ilusão de que vocês estão aqui no mundo para salvar alguém. Ninguém salva ninguém. Esquece isso. Só nós temos a capacidade de salvar e de transformar a nossa vida. Nem os nossos pais, nem os nossos irmãos, nem os nossos parceiros, nem os nossos amigos. A gente não vai nunca conseguir salvar ninguém. Essa crença do Salvador é uma crença que ela é muito carregada da época das religiões, é uma crença que é mais religiosa. Então, se colocar na posição do Salvador vai te fazer sofrer. Se cura, cura tuas feridas, cura tuas mágoas e foca em você, no seu processo. Se o outro começar a ver que você está mudando, que você está diferente e quiser se espelhar na sua mudança para poder fazer a dele, perfeito. É isso que deve acontecer. Mas jamais vocês vão conseguir fazer uma mudança provocada. Impor. Tudo que vocês imporem ao outro vai dar errado, vai afastar, vai causar conflito e provavelmente essa pessoa vai sair da sua vida porque ninguém quer ninguém ditando aquilo que a gente tem que fazer, porque essa vontade tem que ser de dentro. Então, o intuito dessa live, o nome do livro é Poder do Subconsciente, mas depois, no final da live, eu vou colocar todos os livros que eu mencionei para vocês entenderem. Eu coloco geralmente no Facebook a lista de livros e coloco no YouTube também essa lista de livros. Aqui no Instagram não dá para colocar. Né? Então, a nossa responsabilidade é nos fazer feliz. Não terceirize a sua felicidade para o outro. O outro ele tem que ser apenas uma pessoa que vai chegar para transbordar aquilo que você já carrega dentro de você. Então, não ache que é o outro que tem a missão e a obrigação de te fazer feliz, porque todos nós podemos ser felizes sozinhos. Todos nós podemos viver com parceiro, sem parceiro, com amigo, sem amigo e estar bem. Né? Quem entende, eu já leu de Buda, encontrou o equilíbrio total com tudo que existe, encontrou o estado de Nirvana, ele estava em harmonia com tudo em volta dele. Por quê? Porque dentro dele tudo era harmonia. Então, se você quer harmonia do lado de fora, se harmoniza dentro. Medita. Faz as meditações, controla as tuas emoções, controla a tua mente, porque a nossa mente está o tempo todo criando conflitos em relação ao outro que muitas vezes não são verdade. São apenas criações mentais. Né? Então, não adianta você tá dando ouvidos para a sua mente, que muitas vezes só quer te destruir. A nossa mente tanto pode nos fazer crescer absurdamente, quanto pode nos colocar no fundo do poço. Então, preste atenção
para essas palavrinhas que a sua mente fica criando, as historinhas que ela cria o tempo todo. Ah, porque o meu parceiro foi na rua, então ele vai encontrar com um fulano de tal ou um fulano de tal, que ele tá me traindo, que ele tá mentindo pra mim, e blá blá blá. E muitas vezes não é nada disso, o cara só tá indo rever os amigos, o cara só queria um tempo sozinho para poder colocar as ideias dele no lugar, ou então o cara tá querendo aprender uma coisa nova e você não tá querendo crescer junto com ele, então ele precisa viver aquilo sozinho. Então, um outro ponto que é importante falar é que para um relacionamento dar certo, principalmente se for um relacionamento entre parceiros, os dois têm que estar com foco em desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Nada mais é do que autoconhecimento. Então, não adianta nada eu estar aqui todos os dias meditando, fazendo terapias, fazendo cursos, lendo livros, querendo me tornar a melhor pessoa possível, e o meu parceiro está achando que o problema está em mim, que eu é que sou cheio de defeitos, que ele não tem que mudar nada, porque tudo que ele é já está de bom tamanho, que ele não tem nenhuma carência interior, que é normal mesmo ser durão, ou ser machista, ou ser agressivo, ou ser possessivo, porque a sociedade é assim, que é normal mesmo ter conflito no relacionamento, isso é normal que isso seja uma constância. Então, se o outro não tá querendo olhar para ele mesmo, isso está havendo uma dissonância, tá sendo um processo que um está crescendo muito enquanto pessoa, né? Enquanto desenvolvimento interior, e o outro está ali estagnado. Né? Então, o que a gente deve fazer nessas situações? É conversar. Né? A pessoa que é mais consciente na relação, ela tem a obrigação e a responsabilidade de chamar o outro, colocar diante dele e dialogar, falar como se sente. Porque se a gente fala como a gente se sente, a gente para de projetar as nossas insatisfações. Se eu digo como o meu coração está se sentindo em relação ao outro, eu paro de culpar ele, eu paro de agredir ele com palavras, eu paro de ofender ele de alguma maneira. Então é conversar francamente enquanto adultos. Olha, eu estou fazendo esse movimento na minha vida, eu estou buscando isso, 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 eu já entendi que a minha possessividade tem relação com algo que eu vi na minha infância, porque os meus pais, meu pai era muito ciumento com a minha mãe, ou a minha mãe era muito ciumenta com o meu pai, e eu estou entendendo isso, eu estou me trabalhando, mas eu estou vendo que você ainda não está conseguindo chegar nessa linha de entendimento da vida. Né? Então vamos juntos, a partir de hoje me acompanha, né? Medita, faz meditações junto comigo, eu te apresento esse mundo. Vamos fazer cursos, vamos ler coisas que possam agregar e contribuir para esse processo de busca interior. Porque se isso não acontece, as conversas não vão mais ser possíveis. Porque o outro está tão focado e está com uma responsabilidade, uma consciência tão grande da vida e de como tudo funciona, que ele já não consegue mais se colocar no lugar de vítima, de se fazer de coitadinho, de estar sempre dizendo, ah, mas a culpa era aquela fulana lá do meu trabalho, que toda vida faz aquilo para me agredir. Ah, a culpa é do cicrano que chega para mim para se relacionar comigo, porque ele é muito possessivo e muito ciumento e eu não aguento um homem assim. Então, vai chegar um momento que os parceiros em si não vão mais conseguir se relacionar, conversar, se entender. E quando esse ponto chegar, a chance de essa relação acabar, ela é absurda, ela é muito grande. Então, pessoas que se sentem sozinhas e que estão sozinhas há muito tempo, precisam olhar. Porque é muito comum que mesmo quando a gente termina uma relação, que a gente passou um bom tempo, que desgastou a gente emocionalmente, ou com quem a gente se apegou muito àquele parceiro, é muito comum que mesmo após o fim da relação, a gente ainda fique energeticamente vinculado àquela pessoa. Isso eu já vi pessoalmente, aconteceu comigo.
Isso acontece também com as pessoas que eu atendo no Theta Healing, isso acontece com as minhas vivências da constelação familiar. Então, existe muita possibilidade de pessoas que não conseguem encontrar outros parceiros ainda estarem ligadas energeticamente à energia dos parceiros anteriores. Pode ser o último parceiro ou pode ser um parceiro lá de trás. Né? Porque tudo na vida é energia. Essas relações, principalmente as relações sexuais, elas ligam para a vida inteira a gente a essas pessoas. E existem técnicas, por exemplo, como o Theta Healing, que conseguem cortar esses laços energéticos. Existem outras técnicas também. No YouTube vocês podem pesquisar técnicas para cortar laços energéticos. O Ho'oponopono também é uma técnica muito boa para fazer isso, de cortar laços energéticos. Então, se você está há muito tempo sozinha, o que eu presenciei? É como se energeticamente os potenciais parceiros se apresentassem, mas eu estava tão vidrada naquela energia, mesmo que conscientemente eu não tivesse mais nem pensando nesse relacionamento anterior, tivesse resolvido conscientemente, mas a minha energia ainda estava vinculada. Então os parceiros se apresentavam e eu não via, eu colocava empecilhos, enfim, criava uma série de exigências para não olhar para esses parceiros que chegavam. Então isso é muito importante que vocês busquem também em vocês, né? Se por acaso não existem essas relações energéticas ainda. Então, o outro ponto aqui que é interessante é que a gente não deve esperar que o outro haja da maneira que a gente quer. O outro não tem que agir do jeito que a gente quer. O outro vai agir do jeito que ele é. Aceitar isso é o primeiro passo para que as relações comecem a se harmonizar. Né? Cada um de nós carregamos um mundo dentro de nós. E o nosso mundo, ele é só nosso. Ele é de acordo com o que a gente vivenciou, com os nossos traumas, com a nossa infância, com as nossas relações, com a nossa criação, com a nossa ancestralidade. Então, cada pessoa vai agir de acordo com o mundo interior delas. Então, se eu quero que o outro faça algo porque aquilo vai me satisfazer, em primeiro lugar, eu preciso trabalhar a minha aceitação com o outro. Para que eu não mais exija dele algo que ele não pode me dar. Porque se a gente começa a exigir do outro aquilo que ele não pode nos dar, a gente está criando um processo de não conseguir realmente se conversar e se entender. Porque o outro não vai dar o que você quer. O outro vai dar o que ele é capaz de dar, o que ele é, o que representa a pessoa, a essência dele. Né? Então, esquece isso de querer que o outro supra as suas expectativas. As expectativas somos nós quem criamos. Tudo o que está fora parte de dentro. Então, as expectativas brotaram da nossa mente, do nosso coração. Né? Então, as expectativas que você cria sobre o outro, elas são suas. E a responsabilidade sobre elas também é sua. Não é do outro suprir as suas expectativas, porque foi você que decidiu criar expectativas. Não é verdade? E a gente vive criando expectativas sobre tudo. Só que todas as expectativas partem de nós. E isso é interessante também. Já postei sobre isso no Despertar Consciente, né? E ajuda também vocês a refletirem um pouco sobre as expectativas que vocês criam. Um outro ponto que é muito interessante, tá? Que eu li no livro chamado Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é um livro de programação neurolinguística, é aquela coisa. Cada pessoa tem uma forma mágica de se sentir amado, certo? Todos nós temos uma forma de nos sentir amados. No início do relacionamento, quando a gente está lá conhecendo o parceiro, que está empolgado, que tudo é festa, tudo é alegria, tudo é mil maravilhas, né? E não que o depois não possa ser, isso vai depender do trabalho interior que cada um fizer, obviamente. Mas, no geral, né, o início do relacionamento tem aquela coisa mais lúdica, né, do começo. E quando a gente começa um relacionamento, a gente dá presente, a gente fala que ama, a gente abraça, né, a gente dá carinho, a gente usa todos os sentidos, né, que existem, que é o auditivo, o sinestésico e o visual.
Então a gente supre aquelas pessoas desses 3 estímulos. Né? Falaram até aí o nome, Linguagens do Amor. Então tem até um livro que é As 5 Linguagens do Amor, que fala muito sobre isso, né? E o que eu quero dizer com isso? É que quando a relação vai caindo no dia a dia e na rotina, a gente passa a fazer para o outro aquilo que a gente gosta que façam com a gente. Só que não necessariamente é o que o outro gosta. E qual é o problema disso? É que começam a surgir as cobranças. Ah, você não me ama mais, você não me dá mais atenção, você não me dá mais carinho. Por quê? Porque às vezes eu estou falando para a pessoa que eu amo ela, só que ela quer ser tocada, ela quer ser acolhida, ela quer ter o toque, né? Então, os relacionamentos maduros conseguem manter todos esses estímulos funcionando o tempo todo. Mas, no geral, a gente tende a fazer no dia a dia aquilo que a gente gosta. Então, isso é um exercício para vocês fazerem com o parceiro de vocês. Literalmente, conversar com o parceiro e perguntar qual é a forma que ele tem de se sentir amado. Qual é a melhor maneira que ele enxerga de receber esse amor. Né? Então, se a pessoa é mais visual, por exemplo, ela gosta de receber presentes, ela gosta de sair para jantar, ela gosta de ir para uma viagem, ela gosta que deixe bilhetinho. Então, essa vai ser a maneira que ela vai se sentir amada. Agora, se ela for uma pessoa mais auditiva, ela vai querer escutar palavras, ela vai querer escutar mensagens, ela vai querer que você ligue para ela para falar que ama ela e que está pensando nela, enfim. Então, começa a entender o seu parceiro, o que efetivamente ele gosta e deixa claro para o seu parceiro como é que você se sente amado. Não que as outras maneiras não vão fazer a gente sentir esse amor, mas a maneira que a gente mais gosta é a que vai abrir esse mundo maravilhoso para a gente. É o que vai realmente fazer com que a gente se derreta ali, né? Que a gente super se entregue para aquele sentimento. Né? Então, isso é uma dica de ouro, assim, para que vocês possam aplicar na vida de vocês também com os parceiros. E para a gente poder, já entramos já na parte de finalização da live, né? Vou passar alguns exercícios para que vocês comecem a refletir, tá certo? Eu vou falar as frases aqui e depois vocês podem assistir a live de novo para poder anotar. O que você pensa sobre relacionamentos? Anota essa frase e para realmente um tempo para escrever tudo o que vem à sua cabeça sobre relacionamentos. Tudo. Tudo que vier na sua mente vão determinar o que você acredita que relacionamento é, as suas crenças. O que você pensa sobre homens? Homem é sujo, homem é nojento, homem é mentiroso, homem é asqueroso, homem é traidor, homem... O que você pensa sobre homens? O que você pensa sobre mulheres? Né? Para quem se relaciona com mulheres, né? Então, o que você pensa sobre mulheres? Anota isso também, porque são essas crenças que você tem, que você carrega no seu interior, que vão determinar os homens e as mulheres que você vai atrair para você. Tá? Isso também faz total sentido. Total sentido. Então, comece a entender como você vê os homens e as mulheres. Quais são as suas lembranças da infância em termos de relacionamento? Como era que seus pais se relacionavam? O que você via dentro de casa? Como seu pai tratava sua mãe? Como seu pai conversava com a sua mãe? Como a sua mãe tratava o seu pai? Como a sua mãe conversava com o seu pai? Então, tudo isso tem que ser analisado. Isso é um exercício de reflexão, de busca, de autoconhecimento mesmo. Isso é o processo do autoconhecimento. Então, começa a trazer consciência. Traz consciência. O que aconteceu entre as relações do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus tios? Né? As pessoas da sua família traem umas às outras. As pessoas da sua família passam a perna umas nas outras. Então, tudo isso que você presenciou na sua família e principalmente na sua infância está determinando o que você está vivendo hoje. Então, esse também faz parte dos exercícios. O que você via eles fazendo com frequência? Repetindo com frequência. Porque a repetição e a atitude visualizada é que vai assimilando padrões.
Minha gente, é muito sério. Para vocês terem uma noção, eu descobri essa semana que eu cresci vendo Chaves, né? Vendo Chaves, Chapolin, vários desenhos animados. E eu carregava a crença do Chaves que dizia assim: ninguém tem paciência comigo, né? Todas aquelas coisas que o Chaves fala, que o Kiko, a Dona Florinda falava pro seu Madruga, pro professor Girafales e etc e tal. Então, para vocês verem que até os desenhos que a gente assiste na infância, os filmes, né, os seriados que a gente assistia na nossa infância também introjetaram crenças na gente. Então começa a ver quais eram os desenhos que vocês se alimentavam da infância, né, para poder vocês tentarem buscar quais foram as crenças que vocês assimilaram dessa infância. As técnicas de respiração também são fantásticas, porque elas ajudam a colocar para fora esses padrões também que precisam ser curados dentro. Trazer consciência para esses padrões, né? Quando a gente respira, a gente está mais conectado com o nosso interior e menos com o exterior. Então, a técnica de respiração que a Juliane falou também é muito fundamental. E no YouTube tem vários exercícios de respiração, que é a respiração, por exemplo, 5-4-3, que é você inspirar em 5 segundos, segura o ar por 4 segundos e expira em 2 segundos. Existem outras técnicas que você mantém o ar preso também. Então, que é, por exemplo, 4-4-4-4, né? Só inspira em 4, segura 4, expira em 4 e segura sem ar 4 segundos. Então, essas técnicas de respiração também ajudam. Outro detalhe importante também é o que o outro fala, o que o outro faz para mim que me incomoda. O que o meu parceiro faz que me deixa pé da vida com ele. Porque tudo isso que o parceiro faz e que... Como é que eu me sinto quando ele tem determinadas atitudes? Tudo isso que a gente vê o outro fazendo, que projeta sentimentos dentro de nós, né, sensações que não são agradáveis, mostra que a gente tem que olhar para aquilo. Porque o outro, ele está sendo só um espelho dessa realidade interior. Ele está projetando aqui fora, no mundo real, digamos assim, o que tem que ser olhado no mundo interior. Então, livros, tá? Livros importantes sobre relacionamentos, de um modo geral, não só relacionamento afetivo. Amor, Liberdade e Solitude, do Osho. É um livro que eu ainda não li, mas estou com 4 amigas lendo esse livro que estão me falando maravilhas sobre ele. Amor, Liberdade e Solitude, esse é o título do livro, é do Osho. O outro livro que eu já recomendei 500 milhões de vezes no Despertar Consciente é A Mais Ser Livre, do Siri Prembaba. É um livro maravilhoso que começa a mostrar da onde o que a gente vivencia na nossa vida adulta, o quanto que isso reflete nos nossos traumas de infância. Né? Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Ele fala técnicas para você mudar tudo na sua vida, não só relacionamentos afetivos. Foi dele que eu trouxe aquelas linguagens do amor, né, que eu falei. Também tem o livro As 5 Linguagens do Amor, que uma das nossas seguidoras aqui falou. E tem outro livro também que é muito bom, né, que eu mencionei, O Poder do Subconsciente, né, para entender esses padrões e aprender como mudar. Todos esses livros têm exercícios práticos para mudar esses padrões, tá, pessoal? Então, sintam, né, vejam o resumo do livro e sintam qual é o livro que vocês devem comprar primeiro. Mas todos eles são livros fantásticos. Outro livro é o Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Né? Esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, fala sobre absolutamente qualquer coisa, inclusive sobre doenças. Né? Porque as doenças também são emoções, sentimentos que estão represados e que a gente não está sabendo lidar, ou que a gente continua alimentando na nossa mente. E esses sentimentos é que geram essas doenças e geram essas coisas para que a gente olhe para esses sentimentos também. Eu vou escrever todo o nome desses livros na live do YouTube, quando eu postar lá no YouTube. O link aqui do Facebook caiu, então essa live realmente vai ficar disponível no Instagram e no YouTube depois que eu vou postar. E eu vou estar divulgando na história aqui do canal, né, na Stories, todos os links para vocês irem para o canal e assistirem essa live novamente. Então, essa live é importante que vocês vejam ela de novo, porque tem muita coisa que foi falada aqui
e que talvez vocês perderam por distração ou porque realmente é muito conteúdo para assimilar de uma só vez. Então, outro ponto importante é, entre parceiros, é estabelecer acordos claros. O que isso quer dizer? Né? Simplesmente você escrever tudo aquilo que o outro faz que te deixa puto da vida, pé da vida, como se diz, que te deixa muito irritado. Começa a anotar isso sozinha, sozinho ou sozinha. Começa a anotar aquilo que o outro faz que te irrita absurdamente, que o seu parceiro ou seu amigo faz que te irrita. Anota isso. E o outro também tem que fazer isso por você. Então, o outro também tem que começar a anotar aquilo que você faz que irrita ele. Né? Então, no final, quando vocês fizerem esse exercício, e é importante que façam separados para que não fiquem de brincadeiras e interfira nesse processo. Então, faz esse exercício e senta junto do outro e reconhece também aquilo que o outro faz que te agrada. Né? O que o outro faz que eu simplesmente amo que ele faça? Anota isso também, anota isso também. Isso é um excelente exercício de casal, de parceiros, seja de amigos ou parceiros de trabalho, enfim, qualquer coisa. Esse exercício vai permitir trazer consciência para esses padrões, para que depois que vocês anotarem tudo, vocês criem acordos. E esses acordos precisam ser seguidos à risca. Porque esses acordos aqui vão garantir a harmonia também da relação de vocês. Porque se o outro continua fazendo coisas que te irritam e vice-versa, vocês vão estar sempre discutindo por coisas bobas que poderiam ter sido entrar em consenso. Então, externa isso, né? E quando quem não tem, com quem fazer. Então, se não tem ainda, faz com amigos, né? Faz com aquelas relações que te incomodam, né? Ou faz com as relações que você tem na sua vida diária, né? Anota esses padrões. Porque esse exercício é mais focado entre pessoas, né? Seja casal, amigos ou parceiros de trabalho. Principalmente é muito curativo para casais, tá? Esse exercício é importante para que sejam criados os acordos. E esses acordos têm que ser respeitados, como tem que ficar em primeiro lugar, inclusive acima até do relacionamento de vocês. Né? Então coloque esses acordos em vigor e não deixe eles de lado. Né? Pode fazer com a mãe, pode fazer com o pai, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Vai cair, eu vou entrar de novo, tá bom? Já estamos na parte final da live. Agora no finalzinho, eu vou abrir alguns minutinhos para que vocês façam perguntas, tá bom? Então é importante que quando eu finalizar essas dicas, né, de como começar a curar esses padrões e como melhorar essas relações entre pessoas e entre casais, é importante que vocês fiquem aqui mais um pouquinho para fazer algumas perguntas, porque eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês mandarem aqui no chat. Deixa eu só finalizar esse conteúdo, né? Aguardar um pouquinho. As pessoas já voltaram. Então, continuando o que eu estava falando, o que é importante também, além dos acordos que eu falei, o que é importante que vocês também façam para a relação, principalmente do casal? Né? Essa relação do casal, é importante que vocês tirem um tempo para vocês. Né? Que vocês se permitam e criem rituais que vocês possam fazer juntos. Por exemplo, todos os dias, quando eu chegar em casa, eu me comprometo com o meu parceiro de conversar com ele sobre como foi o meu dia, como é que eu estou me sentindo, como é que estão minhas emoções. E esse exercício de conversar, de compartilhar, ele é um exercício de transparência. É um exercício que permite que vocês estejam sempre conectados, que um possa entender as dificuldades do outro. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está se passando na cabeça do outro e a gente começa a projetar nele uma porrada de coisas que a gente está criando mentalmente. São conflitos nossos que a gente está criando e está projetando no outro, sendo que se a gente estipular esse hábito de conversar com o parceiro todos os dias, entender um pouco como é que foi esse dia dele, a gente vai ter mais consciência, né, de como é que ele está se sentindo, de qual é o nível de cansaço, do que é que ele quer para o final da noite, o que é que ele quer fazer, etc e tal. Então,
Além disso, se permitirem uma vez por mês, uma vez na semana, terem momentos só para vocês dois. Seja um dia inteiro, seja uma tarde, seja uma manhã, seja uma noite, para que vocês possam fazer algo por vocês. Ir para um restaurante agradável que vocês querem conhecer, ir para alguma terapia de casal, ou algum curso que é mais voltado para casal, ou então assistir alguma aula online que seja mais voltado para casal, ou sei lá, qualquer coisa, mas que sejam só vocês. Né? Porque esse cultivo da relação é que vai garantir com que o relacionamento dê certo. Porque não adianta nada você também sair finalizando relações, finalizando relações, se você não está usando essa pessoa que está junto de você para se curar e ajudar também na cura dela. A responsabilidade pela cura dos nossos padrões, ela é nossa. Né? Então não adianta a gente terceirizar essa responsabilidade, nem culpar ninguém por aquilo que a gente carrega. Então, a gente pode curar a relação quando os dois estiverem dispostos a fazer algo pela relação. Né? Então, senta com seu parceiro a cada 3 meses, a cada 4 meses, faz uma retrospectiva geral de como é que foram esses últimos meses enquanto casais, né? Ver o que vocês podem melhorar, quais são os acordos que estão sendo violados, né? O que ainda não está dando certo. E vão se conversando, porque o diálogo ele é fundamental no relacionamento. E se esses parceiros não estiverem alinhados, essa relação realmente ela vai ter que acabar. E tudo bem. Né? Se você está fazendo sua parte, se você está querendo resgatar esse parceiro e o parceiro não está dando nenhum tipo de sinal de querer melhorar, de querer evoluir junto com você, de querer sair do automático da vida real, né? Porque se a gente não para fazer isso, a gente fica sempre no automático, o tempo todo sufocado pelo trabalho, sufocado pelos filhos, sufocado pela família, e a gente não consegue parar para olhar para a pessoa que está do nosso lado. E essa pessoa também precisa da nossa atenção. Né? Então a vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, independente de qual área seja. Outra dica que é importante é fazer o Ho'oponopono. Fazer o Ho'oponopono, por exemplo, intencionando o que você quer curar na sua vida naquele momento, ou fazendo também de uma forma mais geral, né? Simplesmente repetir as palavras, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso vai ajudar para que vocês comecem a curar essas memórias do inconsciente, né, do subconsciente, que vocês às vezes podem não saber quais são. Então o Ho'oponopono ele é muito importante para ajudar na cura desses padrões também. Então você pode fazer Ho'oponopono para sua vida amorosa, né? Você intenciona, né? Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com a minha vida amorosa, ou com a minha vida financeira, ou com a minha vida profissional, ou com o sentimento que eu estou sentindo agora, ou com essa situação que eu estou vivendo no meu mundo exterior. Então, fazer o Ho'oponopono com pessoas, com situações, com sentimentos, com memórias, com uma vida mesmo, uma área da sua vida, ajuda também a ir limpando esses padrões. Né? Então, uma das perguntas aqui da Paula, eu vou atrair pessoas completas só quando eu estiver completa? Sim. Né? Quando você se sentir plena com você mesmo, você vai atrair outra pessoa que também esteja plena com ela mesma. Mas isso não quer dizer que você não possa atrair já parceiros melhores do que o que você atraía no passado. Tá? Porque a cada vez que a gente vai se mudando, vai mudando a nós mesmos, vai mudando esses padrões, a gente também vai atraindo parceiros melhores. Então esses parceiros que estão chegando, eles podem já chegar entendendo que a vida é muito maior do que só sobreviver. Né? Que a vida exige uma conexão interior para que ela possa ser melhor fora. Que a vida ela é autoconhecimento. Então isso a gente pode já começar a atrair parceiros sintonizados com isso. Né? Então daqui a pouco eu vou subir para ler as perguntas, mas só para finalizar, Ho'oponopono é importante também para que vocês pratiquem. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.
Isso ajuda a limpar essas memórias. Outra coisa que também é importante é o dizer sim. Isso é um exercício da constelação familiar. Então, você dizer sim para aquilo que você está sentindo, dizer sim para o seu parceiro do jeito que ele é, dizer sim para a situação que você está vivendo, dizer sim para o seu pai, para a sua mãe, para, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente diz sim, a gente aceita. Se a gente não diz sim, isso é um exercício mental, tá bom? É a gente falar mentalmente. Eu digo sim para essa pessoa, eu digo sim para a forma como ela é, eu aceito essa pessoa como ela é, eu aceito essa situação, eu aceito o que eu estou sentindo nesse momento. Eu digo sim para o meu sentimento de raiva, digamos assim. Então, isso permite que a gente comece a entrar no fluxo da vida, que a vida é aceitação. Vida é aceitação. Vou repetir isso para que vocês fixem bem isso. Se você resistir em aceitar as pessoas, o que você sente, o que está fora na sua realidade, o que você está vivendo, os problemas, se você resistir, você vai estar se apegando ao sofrimento. Resistir é sofrer. Tem até uma imagem na internet que é uma mãozinha assim segurando a outra, e quanto mais ela segura, mais vai se rasgando e a carne vai aparecendo e etc. E isso é uma imagem bem lúdica, mas que é muito real, que mostra que todo o processo de resistência em aceitar tudo como é, e isso é um exercício que a constelação familiar mostra na prática o tempo todo, né? A gente não passa para o próximo nível. A gente continua se apegando àquela situação em particular, né? E para a gente passar para o próximo nível, a gente tem que aceitar e tem que colocar no nosso coração todas as pessoas, todas as situações, do jeito que são, todas as dificuldades, né? E agir. Agir em prol da mudança do que quer que seja que esteja causando aquilo. Porque tudo que se apresenta para nós é porque quer a nossa atenção. Ok? Tudo que se apresenta quer a nossa atenção. Então, uma meditação que é muito boa e que tem várias no YouTube, vocês podem procurar, é a meditação da cura da criança interior. Porque o Ho'oponopono fala muito dessa criança interior ferida, a constelação familiar também fala, o Theta Healing também fala. Porque a criança interior ferida é aquela criança que foi maltratada, machucada, que não teve afeto, que foi rejeitada, que foi reprimida, que foi condenada, que falaram que não devia externar as emoções, que falaram que não devia chorar, que falaram que devia se preocupar com a opinião externa. Então, é essa criança ferida que pode ser curada nesses processos de meditação. Então, no canal da Regina Tavares, lá no YouTube, existem meditações ligadas ao Ho'oponopono. A Carla de Araújo, se não me engano, ela tem uma meditação do Ho'oponopono, da cura da criança interior, que é fantástica, porque literalmente a gente começa a ver, né, onde está a raiz. Porque muitas vezes nessa meditação surge para a gente a imagem, uma palavra, uma frase que a gente escutou na nossa infância, que a gente escutou nesse período que a gente estava virando gente, né, que a gente estava assimilando esses padrões de crença. E essa frase, essa memória, essa atitude que o outro teve para com nós foi que determinou aquele padrão dentro da gente. Carla de Araújo, ela fala muito do Ho'oponopono também. Carla com K. Né? Mas basta pesquisar a meditação da criança interior, vai aparecer centenas. Né? Então vale a pena vocês pesquisarem, porque as meditações elas ajudam muito para resgatar essas memórias. É quando a gente silencia a nossa mente turbulenta e barulhenta para escutar a nossa voz interior. Na live de autoconhecimento eu falei que todas as respostas que a gente busca estão dentro, não estão fora. Então esse processo de olhar para dentro é a chave para tudo. Qualquer coisa que vocês estejam vivendo. Outra coisa que é interessante também é fazer terapias. As terapias elas nos ajudam a resgatar essas memórias também, a curar esses padrões.
né? Então tem diversas terapias, diversas, né? Eu falo muito do Theta Healing, da constelação familiar, porque é o que eu vivo, é o que eu usei muito para me curar. Mas tem técnicas de respiração, como por exemplo o renascimento, tem barra de axis, tem reiki, né? Tem programação neurolinguística, tem uma infinidade de técnicas holísticas e técnicas de terapias que podem ajudar nessa reprogramação da nossa mente, dos 88% do nosso subconsciente, né? Então, faz essas terapias, né? Procura realmente essa ajuda, porque às vezes a gente precisa de alguém para nos trazer essa consciência, né? Então, nos atendimentos, quando eu estou atendendo como terapeuta, eu gosto muito de trazer para a pessoa a consciência da vida como ela é, sem essas ilusões, blá blá blá, de que o outro é que é o culpado, de que ela tem que ser a vítima. Mas eu falo isso de uma maneira muito amorosa, mostrando com o que a pessoa fala, quando foi que aquilo surgiu na vida dela, né? Porque ela mesma vai falando as memórias que ela tem, né, da infância. Então, acredito que já concluí o que eu tinha para falar hoje com vocês. O conteúdo foi bem denso, mas eu vou subir aqui para ver as perguntas, né, que fizeram aqui desde o início da live, aqui, desse finalzinho. Então vamos ver aqui quem perguntou. Eu devo me afastar de uma amizade que sufoquei o meu amigo com meu excesso de carência quando estou nesse caminho de autoconhecimento? Estou muito confusa. A Viviana Georgia, ela está aqui falando para mim que ela tá vendo que ela tá projetando no amigo dela todas as carências que ela tem dentro dela. E isso é muito normal, pessoal. Isso não é uma particularidade só dela. Isso é uma coisa que todos nós fazemos. Basta a gente começar a trazer consciência. Se a gente trouxer consciência para como a gente lida com as nossas relações com nossos amigos e parceiros, a gente vai perceber que a gente está sempre projetando no outro as nossas carências. Então, você precisa se afastar desse outro? Não. Mas você precisa mostrar para esse outro que você está passando por esse processo de se conhecer melhor e que você já reconhece que muitas vezes você projeta essa carência nele e que exige dele algo, né, que ele não pode te dar porque só você pode dar por você mesmo. Né? Então, a gente não tem que esperar que o outro nos faça feliz, que o outro supra a nossa carência, que o outro complete a quem somos ou preencha os nossos vazios. A gente tem que começar a buscar as nossas próprias curas. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai atrair pessoas muito mais alinhadas com aquilo que a gente quer. Porque tem uma coisa que é importante que eu não falei, a gente tem que ser aquilo que a gente quer ver no outro. Se eu quero que o outro não tenha ciúmes, em primeiro lugar, eu tenho que abandonar e entender o porquê que eu tenho ciúmes. Né? Se eu quero que alguém seja independente, seja autossuficiente, tenha autoestima, eu tenho que, em primeiro lugar, ser independente, autossuficiente e resgatar a minha autoestima. Né? Então, assim, é sempre de dentro para fora. Né? Então, é normal que nesse processo de autoconhecimento a gente acabe se afastando de alguns amigos que não estão mais em ressonância com aquilo que a gente busca. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar para trás todas as nossas amizades. Porém, sinta no seu coração o que o seu coração está te pedindo. Porque existem amigos que muitas vezes a gente tem que são pessoas muito tóxicas, que estão o tempo todo reclamando da vida, chegam para falar mal do outro, para fofocar, para dizer que o outro é que é o culpado, que ele não tem que mudar nada, que blá blá blá. Então, essas pessoas já estão já estão totalmente divergentes de quem você é e do que você está buscando. Então, é saudável, nesse caso, se afastar dessas pessoas. Agora, se é uma pessoa por quem você tem muito carinho, uma pessoa que te entende, que busca te ajudar no teu processo, é melhor ser franco, né? Falar a verdade, dizer que tá entendendo, que está suprindo essas necessidades e projetando isso nele. Elaine Souza, já respondi a da Elaine Souza.
após identificarmos as causas das nossas carências e tudo que nos faz sofrer, o que fazer para nos curar. Esse final da live foi basicamente falando sobre isso, tá bom? Os livros são muito curativos, pessoal. Os livros, eles são muito esclarecedores. Vocês vão entender muita coisa, né? Então, busque pessoas que falem sobre os problemas que mais causam dificuldade na vida de vocês. Se o problema é ciúmes, procura, por exemplo, pessoas que estejam na internet falando sobre ciúmes, ou então vai ler realmente nos livros, porque lá vai ter essas situações. Então, por que só consigo atrair pessoas com conexões diferentes das minhas? É bom entender o que seria exatamente conexão para você, Emanuel. Porque é importante entender o seguinte, que o que está chegando é o que você precisa olhar. Né? Então, se o que está chegando é algo que conscientemente você não quer, você precisa olhar para o que inconscientemente está te fazendo atrair essas pessoas. Né? Porque conscientemente todo mundo quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento que seja para somar, um relacionamento que seja de puro amor, de crescer juntos, evolução, etc e tal. Só que inconscientemente são os nossos padrões que vão determinar aquilo que a gente vai vivenciar. Né? Então, se está chegando algo que você não quer, volta a atenção para você. Sempre voltar a atenção para nós. Então, como lidar com ciúmes no relacionamento? Em primeiro lugar, curando esse ciúme dentro de você. Né? Porque a gente, muitas vezes, não reconhece, mas a agressividade que está no outro também está em nós. O ciúmes que está no outro também está em nós. E esses ciúmes, essa agressividade, essa raiva, essa possessão, ele está também ligado a algum vazio, a alguma carência que a gente está projetando com esses sentimentos fora. Né? Então, eu vou repetir isso diversas vezes, né? É sempre estar buscando essas raízes, né? E estar efetivamente fazendo coisas para mudar isso, porque não adianta você reconhecer e se acomodar, e se acostumar que relacionamento é sofrimento, que relacionamento é conflito, que a vida é sofrimento, que tem que sofrer mesmo, que não é possível ser feliz, enfim, isso tudo é crença. E essas crenças são ilusórias. São criadas pela sociedade, são criadas pela mídia, são criadas pelos desenhos, pelos seriados, pelos filmes, pelas músicas. Então, o que você escuta nas músicas também está criando uma verdade dentro de você. Se você só escuta músicas de traição, de tudo que é de negativo, esses padrões, tanto você escutar, eles vão sendo armazenados também no seu subconsciente. Então, ter muita consciência do que está se alimentando. Porque é esse se alimentar de mídia, televisão, jornais, notícias, livros, seriados, desenhos e etc, etc, que está criando padrões de condicionamento no seu interior, que vão estar te fazendo atrair por ressonância energética, né? A gente já falou que tudo é energia, né? Em que vão atrair desses mesmos padrões para você. Então, a Lohane, né, Lohana Santos, falou que tenho atraído pessoas que estão envolvidas em casos de traição. Inclusive, foi esse o motivo da minha separação. Gostaria de entender quais são as minhas falhas por atrair essas pessoas. Qual a raiz? Então, Lohana, é aquilo que a gente falou no início da live. Qual foi o exemplo que você teve na sua vida em relação a traições em relacionamento? Né? Uma coisa que eu percebi em atendimentos e percebo ainda é que, por exemplo, pessoas que têm padrões de rejeição dentro delas, de se sentirem rejeitadas, né? Isso é algo inconsciente, tá bom? Isso não é algo consciente. Às vezes ela tem aquele sentimento, mas ela ainda não tomou consciência daquilo. Então, pessoas que acham que não são aceitas pela sociedade, pelas pessoas, etc e tal, elas tendem a projetar fora essa rejeição. Então, o que acontece muito com essas pessoas que têm esses padrões de rejeição? Isso não é uma regra, tá? Cada um tem o seu processo individual. Mas o que pode acontecer? Essa pessoa começa a atrair pessoas, parceiros que estão em compromissos, que de alguma maneira vão rejeitá-las por alguma situação.
né? Porque isso tudo é um padrão que está querendo vir para a consciência. Então é muito comum se meter em relações onde vira amante, onde sempre vai ter que ser. é, não vai ser a preterida, a pessoa vai ter que sempre estar abrindo mão daquela pessoa porque ela tem outra pessoa e etc e tal, enfim. Então tudo isso está mostrando que vocês devem olhar para esses padrões, né? Então essas questões de traição, quem na família de vocês traiu? Quais são os seriados, as crenças, as músicas que vocês escutam que falam sobre traição? Geralmente essa raiz está na infância, mas não quer dizer que a gente não possa também assimilar esses padrões depois de adulto, né? Porque a gente está o tempo todo assimilando crenças novas. Falei da pergunta da Lohana. Por que acontece de amar uma pessoa que não nos ama? Né? Em primeiro lugar, esse amor tem que ser da gente, a gente para com nós mesmos, então ele tem que ser o amor próprio. A gente, em primeiro lugar, a gente tem que se amar. Porque se a gente não se ama, a gente se sujeita. Eu falei sobre isso também no início da live. Né? Se a gente não se ama, a gente se sujeita a maus tratos, a diminuições, a agressões, a falta de atenção, falta de cuidado. Tudo que é de ruim a gente se sujeita porque a gente acha que a gente é dependente daquele outro. Porque a gente acha que só existe aquela pessoa no mundo que pode nos amar e que pode nos aceitar como a gente é, com os nossos defeitos. Só que todo mundo tem defeito, todo mundo está aqui se melhorando, né? Então, se você não se amar em primeiro lugar, se você não nutrir por você sentimentos de amor em vez de autopunição, porque é muito comum que a gente esteja o tempo todo nos punindo, nos julgando, nos condenando. Ah, você só erra, você não faz nada direito, você está sempre repetindo esses mesmos padrões e fica se punindo. Isso é muito ruim. O nosso corpo e as nossas células, elas absorvem essa energia da punição. E isso pode gerar doenças. Tem tantas pessoas que se punem que acabam adoecendo em algum momento da vida, porque elas estão o tempo todo se criticando, se julgando, se punindo. Elas não se amam para entender que elas estão em processo de evolução. E que elas vão sim errar, mas elas estão melhorando a cada dia, ou pelo menos estão buscando isso. Então vamos lá. Não sou psicóloga, eu sou farmacêutica, abandonei a minha profissão original devido ao autoconhecimento, né? Acabei resgatando a voz da minha essência, a voz do meu coração, e hoje eu trabalho com terapias e me intitulo facilitadora de transformações. Estou criando um curso online aí para levar muito conhecimento para o mundo, além dessas lives que eu comecei a fazer na semana passada. Então, esse é o início de um projeto para ajudar as pessoas a enxergarem como elas podem transformar a si mesmas, quais são as atitudes que elas devem abandonar, e também para descortinar essas ilusões com que a sociedade materialista foi construída. Porque o mundo ele não é materialista. Tudo que está aqui nesse mundo material vai ficar aqui. O mundo ele é espiritual, o mundo ele é energia. Né? Então eu posto muitas coisas no Despertar Consciente para descortinar essas ilusões, né, que a sociedade está pautada. Né? Então tem aquelas ilusões, o tempo cura, a culpa é do outro, a culpa existe, porque em primeiro lugar a culpa nem existe, não existe esse sentimento não existe esse sentimento genuíno de culpa. A culpa é algo que foi criado pelas religiões, né, para que a gente pudesse ir para os cultos, né, para a missa, etc e tal, redimir dos nossos pecados, que também é uma ilusão. Pecado é só para a gente se punir ainda mais, então esse de pecado joga fora, porque isso é uma coisa de autopunição. Né? Então a culpa, ela nada mais é do que uma criação das religiões para que as pessoas vão para dentro da igreja, para que possam catequizar, né, essas pessoas de acordo com as crenças religiosas que elas querem construir a sociedade materialista, e também para que essas pessoas possam dar o dinheiro, o dízimo, possam fazer a doação. Então, muitas das coisas, não só relacionadas à culpa, mas também as crenças voltadas ao dinheiro, contra o dinheiro, surgiram pela religião também. Dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, quem tem muito dinheiro é corrupto. Enfim, a sociedade foi criando para
sustentar esse mundo materialista. Então, bom, acho que é isso, né? A live acabou tomando um tempo um pouquinho maior. Vou postar essa live no YouTube, pessoal. Eu fiz a minha primeira live semana passada, eu não fazia ideia do quanto que demorava para um vídeo ser colocado no YouTube. Eu passei 2 dias para conseguir postar o vídeo no YouTube. E então, assim que possível, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. E eu vou estar divulgando o link do vídeo, tanto nos stories, aqui no meu Instagram, quanto no Facebook, né? Então, tem muito conhecimento, tem muita coisa que foi falada. Eu recomendo que vocês assistam com mais atenção, anotando todas as dicas que eu falei, investindo realmente nesse processo para curar esses padrões de relacionamento, para que vocês possam viver aquele mundo dos sonhos que todos nós queremos, de viver uma relação que seja relação de ganha-ganha. Porque a relação onde um perde e o outro ganha, isso não existe. A vida tem que ser ou ganha-ganha ou equilíbrio, né? Então, os dois têm que ganhar, os dois têm que querer crescer juntos. Então, um beijo para todo mundo. Sou muito grata por vocês que ficaram aqui até o final. Os que convidaram os amigos, os parentes, os familiares e etc. para estar aqui nessa live hoje. E contem comigo, né, para a gente poder estar cada dia mais vendo o que a gente pode trazer de conhecimento. E falem para mim também no direct sobre qual assunto vocês querem aprender mais, tá bom? Um beijão. Boa noite para todo mundo. Na próxima semana, quinta-feira, tá? Quinta-feira da próxima semana, vamos fazer outra live. Vamos manter essa frequência aí de todas as quintas-feiras, no mesmo horário. Eu vou estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre algum tema que for pertinente. E pode até ser também que eu faça alguma enquete aí para vocês votarem nos temas que vocês querem aprender mais, tá? Se cuidem aí, um beijão. Boa noite, todo mundo.